Pessoal, retornando ao nosso trabalho sobre as características de uma Constituição. Então, enumerando essas características, a nossa Constituição de 88 tem como características a nossa Constituição de 1988 tem como características a primeira é democrática, a segunda é nominal, a terceira é ser unitária, a quarta, quanto à ideologia, é ser eclética, ser também analítica, ser uma Constituição formal, ser uma Constituição rígida ou super rígida e ser uma Constituição escrita. Então, quando eu falo que a nossa Constituição de 88 ela é analítica, eu estou dizendo que ela é detalhista, eu estou dizendo que ela é uma Constituição dirigente, uma Constituição que trata dos direitos e garantias fundamentais, a partir do artigo 18 da organização política e administrativa do Estado brasileiro. Essa organização política e administrativa que vai mostrar, não é, os entes federativos. O ente federativo denominado União. Os entes federativos denominados de Estados da Federação. O ente federativo denominado Município e o Distrito Federal. Ela é tão detalhista, não é? Ela é tão composta de tantos assuntos que na Constituição eu encontro o sistema tributário nacional e seus princípios. Eu encontro a ordem econômica e os princípios da ordem econômica. Eu encontro como elaborar a emenda constitucional, né? O procedimento legislativo, o processo legislativo, constitucional legal, todo descrito no texto da Constituição. Então, nossa Constituição trata da ordem econômica, trata, não é? Nós dizemos assim, tem uma Constituição tributária, tem uma Constituição econômica, tem uma Constituição que trata exatamente da organização do plano plurianual, da lei de diretriz orçamentária, da lei orçamentária anual. Então, tudo isso está no texto da Constituição. Por isso que ela é dirigente, que ela é analítica. Mas a nossa Constituição também é o quê? Formal, não é? Formal. Então, quanto ao conteúdo, a Constituição é formal. Por quê? Porque exige um conjunto de procedimentos expressos no próprio texto da Constituição. Quando a gente vai falar numa coisa chamada emendas, não é? Para que seja feita uma emenda à Constituição, existe um conjunto de procedimentos que são nomeados pela própria Constituição. A própria Constituição vai dizer qual é o procedimento. O procedimento está expresso para a própria reforma da Constituição. Exige os requisitos. Mas, além de tudo isso, ela também é o quê? Uma Constituição rígida. O mestre José Afonso da Silva, citado pelos outros professores, como o Adilâmego Bulos, vai dizer que a nossa Constituição
é rígida ou super rígida. Exige um conjunto de processos solenes para poder modificar a Constituição, para poder modificar o texto constitucional. A nossa Constituição também é escrita, não é? Nós podemos dizer que ela é simbolizada. A Constituição, ela está escrita. Ela é simbolizada. Existe um texto. O texto está grafado, está simbolizado. Então, vamos só recapitular, não é? Lembrar, repetir, elaborar. A Constituição de 88 tem como característica ser democrática. A Constituição de 88 é nominal. A Constituição de 88 é unitária. A Constituição de 88 é eclética. A Constituição de 88 é analítica. A Constituição de 88 é formal. A Constituição de 88 é rígida, super rígida. A Constituição de 88 é escrita. A Constituição, esse documento solene, não é? Quando eu penso Constituição, eu estou pensando também no princípio da supremacia da Constituição. A Constituição, ela é soberana dentro do ordenamento jurídico. Todas as demais leis, todos os atos normativos têm que se adequar à Constituição. Então, abstratamente, né, de modo bem abstrato, nós elaboramos uma abstração, como se fosse uma pirâmide. No ápice da pirâmide, eu tenho a Constituição. Deriva da Constituição, não é? Vai derivar da Constituição, dentro desse projeto de que a Constituição é uma norma fundamental, de que a Constituição tem supremacia, porque no próprio texto da Constituição nós extraímos o princípio da supremacia da Constituição. A partir daí eu vou ter todas as emendas, não é? As leis ordinárias, as leis, não é? Todo aquele conjunto de leis. Uma lei ordinária, um decreto legislativo, uma resolução, não é? A emenda à Constituição, uma lei delegada, uma lei complementar, uma lei ordinária, uma lei delegada, um decreto legislativo, uma resolução. Tudo isso obedece à Constituição. Tá certo? Dentro dessa imagem de uma pirâmide normativa. Vejam bem, a Constituição possui o quê? A Constituição possui força normativa. Então nós chamamos de princípio da força
normativa da Constituição. A partir daí nós vamos ter todas aquelas leis que estão dentro do procedimento legislativo, né? Então, obedecendo o princípio da supremacia, a força normativa, e que ela é a norma fundamental, deriva dela o quê? Deriva, não é? Todos aqueles atos que serão elaborados a partir da Constituição. A própria emenda à Constituição, tá certo? A lei ordinária, a lei complementar, a lei delegada, as medidas provisórias, não é? Os decretos legislativos e as resoluções e todos os atos dentro desta rigidez constitucional. No caso das emendas, que eu tenho um conjunto de procedimentos específicos para a elaboração das emendas. Mais uma vez, quando eu penso em Constituição, eu penso em princípio da supremacia da Constituição. Eu penso na força normativa da Constituição. Eu penso na Constituição como norma fundamental dentro do modelo teórico-metodológico de Hans Kelsen. Na Constituição, eu vou compreender, dentro do positivismo kelsiano, eu vou compreender duas coisas: o sentido lógico-jurídico da Constituição e ainda o sentido jurídico positivo, que é formal e material. Então, a Constituição é o quê? É a norma fundamental do meu país. A Constituição do meu país possui força normativa. A força normativa da Constituição. A Constituição possui um princípio chamado princípio da supremacia da Constituição. Então, aprendemos hoje o que? As características da Constituição de 88. Qual o livro que eu indico para vocês lerem? O livro do nosso amado professor, que eu utilizei durante mais de 29 anos dando aula de Direito Constitucional. José Afonso da Silva, um grande teórico e metodólogo do campo constitucional. E o outro livro que eu sempre gostei, o Adi Lâmego Bulos, Curso de Direito Constitucional. Até a próxima visita.